Fala pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas você aí está vendo essa apresentação. No começo do ano, nós combinamos de fazer aí uma série, um seriado sobre os processos seletivos mais desejados pelos vestibulantes de medicina. Naquele primeiro momento, falamos de FUVEST. Eu até gravei outros, só que a gente estava esperando, eu estava esperando a saída das notas das estatísticas deste ano e as coisas começaram a andar, tá? Sobre a FUVEST, até agora, eu só vi a sair da cartilha. Aliás, queria agradecer todos os estudantes aí das faculdades que se esforçam para fazer essas cartilhas. Saiu só de Bauru. E saiu da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Então tá aí já o Instagram, o arroba do pessoal responsável por fazer essa cartilha. Já agradeço demais. Aliás, Mariana Caruso, do ESAG, fez parte desse projeto. Muitíssimo obrigado. Eu, ESAG e todos os alunos agradecemos vocês demais, tá? Então, galera, segue aí, o MedHelp Unifesp. Bom, falando um pouquinho da Unifesp, sobre o processo seletivo, vamos passar aqui. Com relação à quantidade de vagas, então, tem um total de 121 vagas, sendo 60 vagas para o sistema universal ou ampla concorrência. Depois tem as suas diversas modalidades, isso está no manual do candidato, também no edital, ok? E como funciona? Isso é o que o pessoal mais me pergunta, assim, como que é esse esquema de processo ou seleção mista da Unifesp? Então, uma das provas é o Enem, tá? Sem TRI, sem teoria de resposta ao item, ou seja, porcentagem de acertos, porcentagem bruta, né? Se você fez 160 questões de 180, é só fazer a regrinha de 3 para achar a porcentagem que será a sua nota de Enem, ok? E não conta redação. A redação está à parte. Então, o Enem participa da Unifesp somente com aceitos brutos, quantidade simples de aceitos, tá? Já o vestibular da Unifesp mesmo, quem elabora é a VUNESP, também. A VUNESP elabora o processo seletivo da Unifesp. São divididos em 2 dias. Esses 2 dias de 4 horas, tá? Primeiro dia, 25 questões, sendo português, língua portuguesa, mais língua estrangeira, e a redação. Valendo 25 pontos as objetivas, tudo fechada, tá? De alternativas. E a redação 50. Então, pensando no seu dia aí, primeiro dia vale 75 pontos, mas pode fazer a regrinha de 3 e a porcentagem de acerto do dia será a sua nota, beleza? E o segundo dia, o dia específico, o dia onde os alunos mais têm medo por ser uma prova aberta e principalmente por problema de tempo, tá? Já adianto. Eu vou mostrar aqui algumas coisas, as opiniões dos alunos que passaram, tá? Mas já fica aí que o temor do processo seletivo da Unifesp está no segundo dia do vestibular próprio, do processo seletivo próprio, da prova própria. Por quê? Porque a matemática está entre as mais difíceis, se não a mais difícil, para quem almeja entrar em medicina, e o tempo. É um jogo ali difícil de se jogar. Essas 20 questões dissertativas, tá, ou abertas, num nível bem acentuado. Deixo aí também o link para você acessar tanto as provas anteriores quanto os gabaritos, tá bom? Tranquilo até aqui? Deu para entender como funciona? E a nota final, nada mais que somo Enem mais primeiro dia, mais segundo dia, dividido por 3. Tá? É a porcentagem de todo o processo. Fechou? Bom, nota de corte. Sobre a nota de corte em si,
Coloquei aí alguns, tá? A cartilha que eu vou mandar para vocês tem de todos, mas coloquei alguns exemplos. Então, a gente pode ver, ó, fez 87,7% de todo o Enem. Né? Tranquilo de você entender isso? No dia da Unifesp mesmo, 9 questões de inglês, 15 de português, ou seja, errou uma, e essa uma foi ali do inglês. Praticamente gabaritou o primeiro dia nas objetivas, e a redação fez 45 de 50. Deixa eu ver se eu acho o marcador aqui. Marcador. E computador laser. Beleza? Então, do primeiro dia, esta aluna, fez 92,6% de todo o processo. Tá bom? 87,7% lá de Enem, 92% de primeiro dia. E aí, fez aqui 17 de 20 pontos em biologia nas abertas, 17 de 20 pontos na química nas abertas, 19 de 20 em física e 17 de 20 em matemática. Fez 87,5% de segundo dia, batendo aí 82,3% como nota final, tá? Foi muito bem. Podemos ver aqui, ó, aqui que a gente, analisando isso, percebe que temos notas 13, 15, 13, 13, 15, enfim, né? Na matemática. Então, a matemática é o grande temor. Se você tem as exatas apuradas, pode correr para a Unifesp. Você tem muitas chances aí de mandar bem, tá bom? Tranquilo essa apresentação de notas? Qualquer coisa, dá uma pausa aí para você entender melhor. Faz aí a porcentagem para saber quantas questões do Enem fez. Foi? Fechou? Bora. Como média, máxima, mínima e a média, acho importante vocês vestibulantes pensarem em atingir a média em tudo. Na verdade, sempre pensando acima da média, não pensem no mínimo, por favor, é muito arriscado, tá? Até porque o mínimo, ele é o mínimo do aluno X, do Y, do Z, enfim, para dar todo o mínimo, certo? Vamos na média aqui. Então, de Enem, você tem que fazer 85% de todo o processo, é isso. Quer passar na Unifesp, tenho que mirar, no mínimo, 85% de Enem. Mínimo não, né? Mas assim, para estar dentro do jogo e bem posicionado, bem posicionado. Inglês ali, de 10 questões, umas 7 dá para fazer. Os alunos, eles não relatam tanta dificuldade no primeiro dia, tá? Então é uma provinha que todo mundo tende a ir bem, tá? Português, ali praticamente gabaritar, né? Então, das 15 questões de português, a média é 14,4, é muito alta. Então, praticamente gabaritar. Então, no primeiro dia, das 25 questões, fazer 22, 23 questões, tá? E na redação, perder 5 pontos. De 50 pontos que ela vale, fazer 45. Pois, então, o dia 1, você girar ali em torno de 89%, 90% é perfeito. Da biologia, de 20 pontos, fazer 15. Da química, de 20 pontos, fazer 17. Da física, de 20 pontos, fazer 19. Isso foi ano passado, tá? Às vezes a física vem um pouquinho mais pesado. E a matemática, com a menor média de todas, fazer os seus 15 pontos. Pois, agora sim, uma coisa que eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante o relato, a perspectiva do aluno de todo o processo e como foi a sua preparação, o seu desenrolar, principalmente no ano que vivemos, ano passado, no ano de pandemia, tá? Com aquela incerteza, será que vai ter vestibular ou não, será que vai ter prova ou não? Vou dar um zoom aqui. Pá. Qual foi a matéria mais difícil da prova do Enem? 63% disseram linguagens. E estava difícil mesmo. Isso é um fato, né?
Em relação às edições anteriores do vestibular Unifesp, o que você achou do nível da prova? Achou que manteve. 70% do pessoal disseram que assim, manteve o nível da prova, então é uma prova que não varia muito no seu nível de conteúdo, segundo os aprovados. Certo? E qual o grau de dificuldade da Unifesp em relação aos demais vestibulares? Metade do pessoal, 1 grau 3, uma prova com nível de dificuldade médio, né, de forma geral. Tá certo? Passando, para o vídeo não ficar muito longo. Qual foi a prova mais difícil para vocês? A prova de conhecimentos específicos. Então, o segundo dia do processo seletivo, tá? O segundo dia do vestibular Unifesp. Diferentemente, por exemplo, se pensarmos na FUVEST, onde os alunos relatam que o dia mais difícil é o primeiro dia da segunda fase, que não é o dia específico. Tá vendo como provas têm suas características? Você tem que treinar isso. O que você achou do tema da redação? Foi razoável, para quase 60%. Qual a matéria você achou mais difícil no segundo dia de prova da Unifesp? 80% relataram a matemática. Então, se você almeja, seu sonho é passar na Unifesp, matemática num nível bem alto. Não estou falando para estudar só matemática, não. Mas você tem que deixar a sua matemática num nível bastante acentuado. Para você, qual foi a maior dificuldade do vestibular? Então, está aí, matemática e tempo de prova. Isso que eu queria falar, cheguei. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei tempo de prova no segundo dia? Então, matemática e tempo de prova. Tem que treinar muito tempo de prova para a Unifesp. Vou reforçar, tem que treinar muito o tempo de prova para a Unifesp. Beleza, galera? Continuando aí na perspectiva dos aprovados. Durante a realização da prova, se você teve problema com medo e ansiedade, então 50-50. Teve problema durante a prova com medo ou com ansiedade, então, se você tem isso, é normal, os aprovados na Unifesp também tiveram, pelo menos metade deles. Alguns dados interessantes, você fez curso pré-vestibular antes de ingressar na Unifesp, não fez cursinho, aquela fatia azul claro, pouquíssimo. Né? Então, sim, durante um ano tem 29,3%, sim, em 2 anos, 35%, então a grande fatia fizeram 1 ou 2 anos de cursinho. Beleza? Algumas curiosidades, tá? Sobre os aprovados. Percebemos aqui sobre a família, da onde eles são, que, juntando os 38,8% de São Paulo, mais interior de São Paulo, mais a grande São Paulo, poxa, praticamente 4 das 5 vagas, pensando assim, estão no estado de São Paulo, seja na grande São Paulo, São Paulo capital ou interior de São Paulo, tá? Em 2020, sua escola cursinho era São Paulo capital, 52%. Outras cidades do interior, a segunda maior fatia. Então, basicamente, tá querendo passar na Unifesp, está no cursinho em São Paulo capital, você tem grandes chances de ser aprovado. Quer dizer, eu não trabalho, isso aí é só uma análise. E a outra parcela veio do interior de São Paulo. Isso também tem uma diferença com relação ao Unifesp, aquele vídeo que a gente já fez, tá? Sempre humanizando, na verdade, assim, transformando a coisa como verdadeira e importante. Se você teve problemas com ansiedade antes ou depois dos vestibulares? Não, 10%. Sim, busquei acompanhamento, 24%. Sim, foi difícil, mas eu busquei
mas não busquei acompanhamento psicológico, 50%. Né? Quem lidou com facilidade foi 17%. Então, olha, se você tem problemas com ansiedade, você pode passar no Unifesp, como pode passar na FUVEST, como pode, todo mundo, ou não, todo mundo não, 17% não teve problema, né, ou lidou com facilidade. Então, assim, é normal ter isso. Busque ajuda, né? Seja um profissional presencial, hoje tem muitas consultas online, tá? Façam esse tipo, busquem essa ajuda. O ESAG não preciso nem falar, o ESAG tem a sua psicóloga, aliás, Marisa, um beijo para você, obrigado pelo trabalho. Tá? Os alunos falam muito bem do seu trabalho. No final das contas, como você julga seu desempenho nos estudos durante a pandemia? Olha que coisa interessante, meu. Porque vivemos um tempo meio sinistro, meio nebuloso, assim, ano passado. Então, vamos no vermelhinho aqui, 42,2%. Meu desempenho melhorou. Meu desempenho melhorou. 37%. Fiquei estressado e cansado, mas meu desempenho diminuiu menos do que eu esperava. Olha que dado interessante. Eu juro, eu achava que o desempenho do pessoal ia ter uma queda brusca, a mudança do presencial para o online, né, para o sistema totalmente EAD, como foi uma grande parcela do ano passado, apesar de que o ESAG São Paulo voltou ali no sistema híbrido, como estamos trabalhando até hoje, mas um dado interessante, assim, isso aqui me surpreendeu positivamente, tá? Durante a prova da Unifesp, qual foi sua maior dificuldade? Tempo. Tempo. Metade ali, tempo. E a outra, 31% das questões dissertativas, como já era esperado. Galera do ESAG, ciclo de revisões, mais uma vez, tá? Isso aqui veio da cartilha dos alunos da Unifesp. Quando você fez suas revisões? Quando? Que fez revisão, fato, mas quando? Diariamente, 25%. Um quarto da galera fez revisão diária. 22% semanalmente. E mensalmente, mais 13%. Olha a fatia do diariamente, semanalmente e mensalmente. É gigante. Aqui, mas tem 34,5% que fez só no final do ano. Sim, fez a revisão tradicional do cursinho. Agora, imagina você fazer a revisão tradicional do cursinho, mais a sua revisão semanal, pelo menos semanal, sempre mirando a sua dificuldade. Façam isso. As estatísticas estão aí para provar e nos mostrar que isso traz resultados. Beleza? Fechou? Diria do Dias Beautiful People. Qual foi sua maior dificuldade que você enfrentou para passar na Unifesp? Falta de preparo emocional, 45%, e abdicar das horas de lazer, 46%. Então, olha, ter ali o lazer, abdicar totalmente, se bem que tem aí uma análise, uma pergunta, falaram, poxa, você fazia atividade física? Uma grande parcela não fazia, tá? Por incrível que pareça, mas não é o que a gente recomenda, é super importante ter um lazer, pelo menos um lazerzinho, não muito também, tá? Mas o preparo emocional é o que a gente fala. Você ter um preparo pedagógico é fundamental, mas um preparo emocional vale muito mesmo. E que tipo de cursinho você fez? O cursinho tradicional ali, 81%, a grande parcela. Como o pessoal estudou ali? Como que você realizou as suas revisões? Isso eu acho muito interessante, por mais que a gente fale, eu percebo que aluno com aluno, a coisa sai mais verdadeira, assim, e é super compreensível. Tá? Como que eu vou fazer minha revisão?
Olha a quantidade de alunos que fizeram as revisões através das provas antigas. Muita coisa, né? O segundo aí, livro do cursinho, exercícios. Resumindo, flashcard, aulas, áudios, pouquíssimo. E aí tem algumas dicas, tá? Eu vou finalizando o vídeo aqui. Algumas dicas que os alunos deram, olha que fofinhos e fofinhas. Aqueles que fizeram 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho, 3 ou mais, aqueles que vieram no ensino médio. Tem algumas dicas, mas dando uma resumida aqui para vocês, tá? Basicamente, eu tenho constância nos estudos, tá bom? Tenho aqui, prioridades para assuntos, matérias que vocês ainda sentem certa deficiência, simulados para montar a sua estratégia, principalmente o tempo, descanso. Isso é o que eu mais falo para os alunos. Descansar, ter pausas, é tão importante quanto estudar muito. Então, dormir bem, fazer simulado, fazer provas anteriores e atentar-se para aquilo que você não está bem ainda. Tá? Não fiquem batendo na mesma tecla. Se você já está boa, você está bom, na biologia não tem porquê, não faz sentido você continuar a exercitar. Poxa, eu quero fazer muito exercício de ecologia. Se você já está bem na ecologia, não faça isso. Ataque o erro. Simulados, provas anteriores, mas atacar os seus erros, principalmente nessas revisões, tá? Nas exatas, e mesmo assim tem que ter um filtro, ok? Não significa que, poxa, eu ainda não estou bem na matemática, então vou revisar tudo. Poxa, pode ser que você esteja bem em trigonometria, mas não tão bem na geometria plana. Então é ela que você vai fazer, ou log, ou funções, e por aí vai. Tá certo? Bom, falei até demais, o vídeo ficou longo pra caramba. Espero que vocês tenham gostado. E assim que as cartilhas forem saindo, a gente volta. Não esquece de seguir aí o MedHelp Unifesp, o pessoal que preparou esse material especialmente para vocês, vestibulantes. Valeu, beijo, até mais, obrigado.